Como ser a sua melhor versão? Seja a sua melhor versão, né? Então, o primeiro passo é a gente escolher estar na nossa melhor versão. Depois vem os outros do como, né? Do como estar nessa melhor versão. Na verdade, é para olhar para dentro e limpar e tirar aquilo que não serve mais para você. De repente, em algum momento da sua vida serviu. Crenças, informações que vieram a partir de traumas, né? De situações que você viveu que não foram tão bacanas, mas que nesse momento já não te servem mais. Então, ainda estão aí, mesmo que você não tenha clareza disso, porque elas estão lá escondidinhas no nosso inconsciente, mas a gente acaba agindo a partir dessas crenças, a partir dessas definições. E muitas vezes, a grande maioria dessas crenças que não servem mais, acabam impedindo que a gente tenha uma vida melhor, que a gente seja a nossa versão, a nossa melhor versão, né? E essa coisa de ser a sua melhor versão é uma constante, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e ponto, porque você está vivendo as situações do dia a dia, né? As questões vão acontecendo, você precisa lidar com as questões que acontecem, e muitas dificuldades das que você encontra ao lidar com essas questões estão pautadas exatamente nessas crenças, tá? Nessas definições de vivências que você teve e também crenças que você compra, né? Em crenças que você adquire de forma por concordância. Você ouve, concorda por alguma razão e aquilo passa a ser verdade para sua vida. E essa verdade que não necessariamente é a sua verdade, né? É uma verdade comprada, acaba travando muitas áreas da sua vida, te trazendo inclusive sintomas físicos, né? A gente falou, inclusive, numa live específica sobre sintomas físicos, né? E o quanto o nosso corpo conversa com a gente. Eu tenho dito isso aqui em todas as lives. O nosso corpo conversa com a gente, sempre. A questão é que nós não temos o conhecimento para entender essa linguagem, porque é uma linguagem diferente, assim como qualquer língua que você não conheça. É diferente, você não entende. Para entender, precisa aprender. E aí entra o conhecimento mesmo. Você conhecer a linguagem para poder entender. E eu vou falar mais disso em outras lives para ensinar vocês a entenderem. Mas inicialmente o que você já pode fazer é perceber. Então, quando tem dor, quando tem um desconforto, quando tem um sintoma, uma doença, isso está querendo te dizer que existe uma questão na sua vida que precisa ser resolvida. E muitas vezes você não vai ter clareza disso, e não tem problema não ter. É o primeiro passo, é perceber o corpo e entender que existe um recado ali, né? A partir dali, existem os outros passos que vão ser dados e eu pretendo realmente trazer isso aqui para vocês, tá? A terapia, como eu já disse e digo sempre, não é só para quem é louco, né? A terapia, principalmente a minha, serve para o entendimento das questões da vida, e todos nós temos, né? Nós estamos aqui nessa realidade. E aqui a gente precisa lidar com as questões. E o entendimento das questões faz com que elas não se tornem problemas e faz com que você tenha mais facilidade em resolver. Porque é muito mais fácil você resolver uma questão do que você resolver um problema, né? A palavra problema já tem um peso muito grande e já traz uma dificuldade na palavra, um problema, né? E quando na verdade ninguém tem nenhum tipo de problema, nós temos questões. E quando a gente entende isso e entra nesse lugar de procurar o entendimento daquela questão, tudo fica mais fácil de se resolver. Muito mais fácil, muito, muito, muito mais fácil, tá? Como pode melhorar e o que mais é possível que ainda não consideramos, né? O como pode melhorar, para quem ainda não me ouviu falar, é uma pergunta expansiva.
É uma pergunta que a gente faz para o universo, para o Criador, para essa realidade, e acaba fazendo também para o nosso inconsciente. Então, todo mundo busca uma resposta do como pode melhorar. E aí coisas incríveis acontecem. Quem já está treinando, quem já está fazendo essa pergunta, já vem percebendo os resultados, principalmente as clientes, as pacientes do consultório, né? O quanto de resultados vem com uma simples pergunta: como pode melhorar? E o primeiro impulso é que a sua mente lógica vai responder, né? Então, como pode melhorar? A mente já responde: pode melhorar se eu ganhar na loteria. Essa resposta não é a verdadeira, porque essa resposta vem da mente. E a mente, ela só sabe o conhecido. Ela não tem uma sabedoria, ela tem um conhecimento. E muitas vezes uma questão, uma situação que vai acontecer para melhorar alguma coisa aí que está precisando melhorar na sua vida, vem justamente da onde você não tem conhecimento, né? Então, se você usa a resposta da mente definindo a resposta, você limita, você na verdade cancela todas as outras, né? Já tem a resposta. Então, quando a mente der a resposta, você diz para a mente: não, não é essa resposta que eu espero, né? Eu espero a resposta que vem realmente para a resolução, porque essa resposta que vem na mente provavelmente você já fez algumas vezes e não trouxe resultado com absoluta certeza, tá? E é isso. A gente percebe o que acontece como um milagre, né? E também entra no que é a definição do milagre para você, mas realmente são coisas que são surreais, né? Eu também enxergo como milagres e agradeço sempre e sempre acontece. E o como pode melhorar não é só quando tá na dificuldade, né? Eu falo como pode melhorar o tempo todo. Quem convive comigo no consultório ou fora dele sabe disso. Como pode melhorar é uma frase constante na minha vida. E é uma frase que eu falo e sinto. Como pode melhorar isso? E de fato acontecem coisas surpreendentes, de verdade. É porque quando a gente aprende e percebe que a gente pode contar com essa ajudinha, por que não, né? Por que não? Então é sempre sim para essas ajudas. Ajuda que vem do universo, né? Que vem de Deus, do Criador, e ajuda que também vem do nosso inconsciente, porque muitas vezes num processo terapêutico, num processo de resolução na terapia, o como pode melhorar traz à tona um trauma ou uma crença que está limitando a resolução daquilo, né? É por isso também, entre outros porquês, que a terapia comigo é tão rápida e tão eficaz, né? A gente realmente entra em resultados muito incríveis. Essa energia de expansão, de crescimento, de evolução, que é algo incrível mesmo, né? Que a gente vive e que a grande maioria das pessoas nem sabe que é possível viver isso, né? Porque está na definição dessa realidade de dificuldades, dos tenquês, né? Das obrigações que a gente tem que fazer mesmo quando vai contra a nossa essência, a nossa alma. E é possível, sim, fazer tudo o que precisa ser feito dentro da sua verdade. E é isso que traz a facilidade, a felicidade para a sua vida. É isso que faz com que você seja cada dia mais a sua melhor versão. Estar dentro da sua essência, agir de acordo com a sua essência. E a essência é individual e intransferível. Não dá para eu agir como a maioria, para estar dentro, para fazer parte, para estar no certo. Até dá para fazer, né? A gente muitas vezes faz, a maioria de nós fazemos, mas não traz um resultado bacana, né? Quando não está dentro da sua essência. Então dá sim para fazer tudo o que é preciso, tudo o que é necessário nessa realidade, em todos os papéis, né? Que a gente falou também numa live sobre papéis. Então dá para você estar no papel de mãe dentro da sua essência, né? Não ser negligente, não jogar tudo para o alto, não simplesmente virar as costas para esse papel, porque os papéis são importantes, sim, eles fazem parte dessa realidade, mas é o como viver esse papel.
de mãe, de profissional, de esposa, de amiga, de filha, né? É muito importante estar na nossa essência para isso. Que muitas vezes a gente não sabe que está no nosso limite, mas o corpo está gritando e falando. E a gente só descobre esse limite quando o corpo para a gente, né? Põe a gente numa cama, num hospital, uma doença grave, e não é necessário esperar esse momento. A gente pode sim e deve olhar e perceber as informações que o corpo traz para a gente. Sair da zona de conforto e o medo de mudar, né? O quanto a gente tem de dificuldade de sair da zona de conforto. A nossa mente, ela faz de tudo para que a gente não saia desse lugar. Porque para a mente, dentro da definição da mente e do propósito da mente, ela tá certa, tá tudo bem. Mas é que para nós não somos a mente, né? Nós somos muito mais do que a mente. A mente é só uma parte nossa. Então a gente acaba ficando nesse lugar de conforto, que muitas vezes é extremamente desconfortável, né? Tá trazendo doença, tá trazendo angústias, tá trazendo resultados negativos, mas ainda assim a gente acredita que, por pior que esteja, pelo menos aqui é um lugar que eu conheço, né? E é a mente que traz isso. Olha, aqui é conhecido. Por pior que esteja, bem ou mal, você tá viva, né? E aí a gente acaba ficando nessa zona de conforto e tendo o medo de dar um passo para o desconhecido. E também não digo que é para você sair loucamente, freneticamente, fazendo as coisas que vêm à sua cabeça. Não é isso. Mas é entrar na percepção e no entendimento do que vem e como isso pode ser feito dentro de uma forma saudável, né? Dentro de um caminho saudável, tá? O que se requer para ter segurança e estabilidade dentro do seu sonho, né? A gente falou bastante do quanto de mitos, de mentiras que a gente compra sobre segurança e sobre estabilidade, né? Quantas vezes nós estamos ali em situações difíceis, pesadas, na luta, né, no sacrifício de fazer aquilo, porque existe uma verdade naquela situação de que aquilo te traz segurança e estabilidade. E, de repente, até traz um tipo de, mas não é verdade que só ali existe essa segurança e essa estabilidade, né? A gente falou da segurança e estabilidade aqui dentro primeiro, para que essa segurança e estabilidade esteja aqui dentro e você não use nada mais como muleta, tá? E é isso, a vida é feita de escolhas, nós recebemos um presentinho de Deus, que é o nosso livre-arbítrio, que é pessoal e intransferível. Então, tudo que a gente vive é com base nas escolhas que a gente faz. E muitas vezes essas escolhas não são conscientes, não são claras para nós, né? E também muitas vezes são feitas a partir dessas crenças que não estão de acordo com a sua essência, com o seu ser verdadeiro, né? E aí a gente acaba criando uma realidade negativa. Você sabe, Cris, que você ainda assim tem uma zona de conforto? É que a gente acredita que a zona de conforto é confortável, que a zona de conforto é gostosinha. Só que não. A zona de conforto é horrível. Eu sempre brinco, inclusive no consultório mais, né? E aqui eu vou, acho que eu já acabei falando e vou falar de novo. A zona de conforto, ela é uma piscininha de cocô. É isso. É uma piscininha de cocô. Você já está acostumada a ficar lá. Então, o cheiro já não te incomoda mais, porque o olfato já acostumou, né? Mas é quentinho, é molinho, né? Mas te acolhe, você tem a sensação de que você está acolhida ali. Tá segura, porque afinal você já está ali há tanto tempo e tudo bem, você tá viva, né? Mas ainda é uma piscininha de cocô. Então, zona de conforto não quer dizer que é um lugar gostosinho de ficar de forma real. Quer dizer que é a percepção da maioria, né? E você estar o tempo todo, né, Cris,
nos conflitos, né, nos problemas, nas coisas para resolver, em cada mergulho um flash, tudo aquilo que acontece na sua vida, um monte de coisa, nananã, isso também acaba sendo uma zona de conforto, né? O quanto que a gente ocupar o nosso tempo com problemas acaba se tornando um hábito. O quanto a gente atrair pessoas com problemas para que a gente ajude essas pessoas e seja a salvadora da pátria, também é um padrão de estar na zona de conforto, tá? Então, o entendimento é extremamente importante. Zona de conforto está te trazendo resultados negativos. Ponto final, tá? Se você tem resultados negativos na sua vida, em algum lugar aí onde está o resultado negativo, tem uma zona de conforto em que você ainda resiste em olhar para poder sair, tá? É isso. Como pode melhorar ainda mais? Não é verdade? Como pode melhorar? Vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre os pontos principais que você precisa olhar para estar na sua melhor versão dia após dia, sempre melhorando e estando realmente na disposição de fazer o que for preciso para que você tenha uma vida cada dia melhor, cada dia mais feliz. Ah, mas eu ser prudente, né? Eu não agir de forma impulsiva faz com que eu esteja seguro, com que eu viva menos frustrações, com que eu tenha menos decepções, com que eu me lasque menos, né? Né? Só que não. Porque se fosse assim, essas pessoas que não agem quando o corpo expande, sabe? Tem aquela coisa incrível de vontade de fazer, nossa, se eu fizesse aquilo agora ia ser sensacional. A cabeça fala, não pode, por causa disso, 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 disso. E aí você não faz, né? O quanto de maravilhas você está perdendo de viver? O quanto de prazer você está perdendo de viver, né? Porque você tem medo de dar um passo para um lugar onde você não conhece. Abrir uma porta de um quarto escuro é amedrontador, né? Mas o que de repente pode existir ali? Na verdade, o que traz a verdade sobre onde entrar e onde não entrar, que passo dar e que passo não dar, vem do seu saber. E o seu saber é daqui, ó, é da alma. O seu saber é da alma. Então, quando você pensa em fazer algo e o seu corpo cresce, você tem vontade de sair voando, isso é um sim para você. Mesmo que a sua mente ainda não conheça o que tem desse lado de lá, ou não conheça o que tem nesse caminho, se o seu ser, se a sua alma está expandindo para aquilo, é porque é um sim para você. É ou não é verdade? Quantas coisas vocês tinham muito medo de fazer, passos que vocês tinham muito medo de dar, que a sua mente te provava por A mais B naquela planilha maravilhosa do Excel, que não, mas o seu corpo era, nossa, parecia que ia transbordar, que realmente você ia sair flutuando. E aí você fez e o resultado foi positivo. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Porque quando a sua alma diz sim, é sim. E não interessa o que diz a sua mente, nem o vizinho, e nem nenhuma definição literária, enfim, X, de qualquer lugar. Nenhuma definição externa está mais certa do que o seu saber, o saber da sua alma, tá? E isso é um treino que a gente faz de percepção para realmente ouvir quando é da alma. No consultório, a gente faz isso de uma forma assistida, né? Eu estou ali para acompanhar. Mas isso é aprendido, porque vocês que são aí minhas clientes sabem disso. Aprende e coloca isso no dia a dia. É aprendido, tá? E eu também tenho a intenção forte de trazer isso aqui para vocês. É fantástico você saber, usar o saber do caminho certo, de qual caminho é o verdadeiro para você naquele momento. E é sempre naquele momento, porque as coisas mudam, você muda, as situações mudam,
Então, talvez um caminho que tenha sido certo para você no passado e que você esteja nele porque ele já está na definição do certo, já não sirva mais para você nesse momento, né? E o quanto você está deixando de viver, está deixando de ser feliz para estar preso nas suas verdades absolutas, né? Eu sempre falo no consultório que nós temos várias caixinhas. E a caixinha do verdade, do verdadeiro, é a pior. Porque o que é verdade é intocável. É verdade. O que é certo é intocável. Gente, é certo. Não vou mexer naquilo. É o certo. Mas é o certo para quem? É o certo como? De que forma isso é certo? Será que tudo que está ali na sua caixinha do certo é o que alimenta a sua alma, é o que te faz feliz? Será que tudo que está ali na caixinha do verdade, do verdadeiro, é o que te faz feliz? É o que te alimenta a alma? É o que te expande? É o que faz com que você viva e não só sobreviva? E não viva aqui nessa realidade como se você estivesse sonâmbula, seguindo o fluxo das suas verdades, das suas mentiras, das caixinhas, né? Do que é verdade absoluta, do que é mentira absoluta, do certo absoluto, do errado absoluto. Isso impede a gente de ser a nossa melhor versão o tempo todo, dia após dia, né? De uma forma crescente. Porque a gente está na definição. Tudo que define, limita. Está definido, é uma coisa só. E nada é uma coisa só, o tempo todo, né? Então, olhar para isso e trazer o entendimento para isso é libertador, de verdade, né? De verdade. De vez em quando a mente vem e fala umas baboseiras. Mas aí a gente vai lá e fala: mente é o seguinte, você é ótima, maravilhosa, sensacional para aprender, para repetir coisas que você aprendeu, né? Para dirigir, para estudar, para ler, para, enfim, o conhecimento não é contigo. Então, se eu preciso tomar uma decisão aqui, não é na mente que eu vou, porque a mente vai no conhecido, não é? O quanto de bênçãos a gente recebe quando a gente se permite, o quanto de bênçãos a gente impede de vir, porque a gente não se permite, porque a gente não pede ajuda, nem para Deus, para o universo e nem para o próximo, no meu caso aqui, para mim, né? Que estou aqui para isso, habilitadamente para isso, né? Para ajudar na resolução das questões. E uma analogia que eu uso é: os anjinhos estão todos aqui, ó, desesperados para ajudar, desesperados. Eles estão aqui para isso, é o trabalho deles, eles estão loucos para trabalhar, e eles amam esse trabalho. Mas você precisa pedir ajuda. E como pode melhorar, inclusive, para eles, né? Os anjinhos que eu digo é uma forma de dizer, né? Eu nem sei se eu acredito que existam anjinhos, mas existe uma energia do Criador pronta para dar o que a gente precisa, o que a gente escolhe receber. E é uma fonte infinita. Tem tudo muito de sobra. Se todos os seres humanos pedirem, vai dar para todo mundo tudo e ainda vai sobrar muito, porque é uma fonte infinita, né? Mas a gente precisa estar na permissão, em se abrir para receber e em pedir. E o como pode melhorar é uma pergunta pedindo uma resolução, né? E eu sempre falo, a pergunta expansiva, por que uma pergunta? Porque quando você faz uma pergunta, imediatamente alguém se habilita a responder, né? Se eu pergunto para você qualquer coisa, sei lá, qual o seu nome? Você vai me responder. Agora, se eu te peço, né, que é a oração tradicional pedindo que seja assim, assado, porque aí quando eu peço, eu vou pedir do jeito que eu quero, né? O como eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. E aí, se eu peço alguma coisa para você, se eu peço, oi, você pode, por favor, ali me pegar um copo d'água? Você pode dizer para mim, posso, claro, mas agora não dá. Agora eu preciso fazer, ou então não tem água. Eu preciso ir lá comprar água, trazer para poder te servir. Então, nem sempre o que a gente pede é imediato, mas o que a gente pergunta é na hora,
na hora. É só perguntar e ficar atento, porque a resposta vem com absoluta certeza. Isso tudo faz parte do processo de ser a versão melhor de si mesmo a cada dia, né? Tudo isso faz parte desse processo. Você se abrir mesmo. Porque, gente, se você acha que você sabe viver, né? Porque a gente acha que sabe. Algumas pessoas sabem, mas a grande maioria não sabe, né? Comprou as verdades e foi indo. Mas se você acha que você acertou até agora, o resultado da sua vida hoje tem que estar 100%. Você tem que estar saudável, tá? Você não tem sintoma nenhum, você não tem doença nenhuma. Você precisa olhar para a sua vida financeira e precisa estar saudável. Você precisa olhar para os seus relacionamentos, né? Conjugais, né? Amorosos, relacionamento com família, né? Com mãe, com filho, relacionamentos sociais, que mais? Todas as áreas da sua vida precisam estar saudáveis. Se tá tudo redondo e saudável, você fez certo. Agora, se não tá, e de repente você aceitou como ok, faz parte, né? Ah, eu tenho essa doença aqui, mas também eu já tenho uma certa idade, tá tudo bem, faz parte, né? Uma crença muito forte é gente velha fica doente. E o velho depende também da crença, né? Que idade é ficar velho, né? Esses tempos atrás, uma pessoa de 50 e poucos anos falou: ah, eu já tô velha, eu já tô no final da vida. Isso aí para aprender essas coisas aí para ser mais feliz, isso é para vocês que são jovens, né? E ela nem é tão mais velha do que eu. Como pode melhorar? Então, definição, né? De aceitar o mais ou menos, de aceitar a piscininha de cocô, porque afinal de contas faz parte, né? Ou uma frase que eu escuto muito, que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Essa vida é vida de luta. Ih, ó, eu tenho que matar um leão por dia. É um sacrifício viver que eu nem te conto. Não, minha vida é ótima. Eu agradeço a Deus porque eu tenho uma vida ótima, graças a Deus. Mas é uma para lidar. É uma vida de luta. Mas eu sou forte, eu venço. E aí, no final do dia, eu agradeço a Deus por mais um dia vencido. Puxa, muito bonito. Mas não te leva para a felicidade. Não te leva para a leveza dessa vida. Não te proporciona viver essa realidade aproveitando o máximo do que ela tem de positivo, né? Eu sempre falo, será mesmo que o Criador é uma pessoa que está lá em algum lugar e ele fez tudo isso e pôs a gente aqui com o livre-arbítrio para a gente sofrer? Será mesmo? Porque, afinal de contas, sofrer como é que é a palavra? Sofrer é nobre, né? Engrandece, dignifica, ensina. Sim, o sofrimento acaba, de alguma forma, te ensinando alguma coisa, mas alguma coisa, né? Chegar no fundo do poço, como eu cheguei, me ensinou bastante coisa, sim. Mas, gente, hoje eu escolho não aprender mais no fundo do poço, não. É uma escolha. Hoje eu aprendo, sim, o tempo todo, né? Porque eu estou aprendendo o tempo todo, eu estou aberta para aprender com tudo que acontece e com todos que trazem alguma coisa para mim. Eu estou nessa escolha, né, de crescimento constante. Mas eu não escolho mais sofrer no sofrimento, aprender no sofrimento negativo. Se tira o meu sorriso, tá fora da minha vida. Se tira o meu sorriso, não serve para mim e eu não uso. Eu simplesmente agradeço e deixo seguir, tá? É isso. A primeira coisa da lista: estar em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Como é isso, hein, gente? Porque tem tudo tão mais importante, né? Filho, trabalho, marido ou esposa. Normalmente é uma crença da esposa, né? Mas enfim, também tem do marido.
de que a esposa tem que estar em primeiro lugar. Quantas coisas vêm antes de você? Será que realmente você está nessa lista de prioridades? Eu acho que não, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas não está na lista de prioridades. Se sobrar, vem para mim. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar qualquer coisa. Sobrou, aí tudo bem, aí eu posso. Aí eu me permito. Isso não é se permitir, né? Isso é ficar com o resto da vida. E por quê? Porque isso é ser egoísta, né? Porque isso é pensar só em você. Ih, você só pensa em você. Eu só penso em mim. E nem por isso eu deixo de ser uma pessoa amorosa. Pelo contrário. Nem por isso eu deixo de ter empatia. Pelo contrário. Porque quando eu me coloco em primeiro lugar, eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E que quanto melhor eu estiver, melhor eu tenho para dar. Porque a gente só dá o que a gente tem, né? Então, se você nem tá na sua lista, qual é a qualidade do que você tá dando para o seu filho, para o seu marido, para o seu trabalho? Se você nem tem nada, né? Porque você tá lá no final da lista, se tiver. Então, a primeira coisa é estar no primeiro lugar da sua lista de prioridades. Quando você tá bem, quando você se enche de você tá na sua verdade, você tá na sua amorosidade, você tá na sua verdade o tempo todo. Então você pode ser a melhor pessoa, a sua melhor versão o tempo todo para todas as pessoas e coisas e situações. Então você vai ser muito melhor no trabalho, você vai ser uma mãe muito melhor, uma esposa muito melhor, né? Uma filha muito melhor, porque você tá cheia de você, então você tem muito para dar. Gente, anotem, por favor, o que se requer para que eu seja mais permissão e menos definição. Iago, gratidão. Nossa, meu coração fez assim, ó. É isso. É exatamente isso. Ser mais permissão e menos definição. 2 da lista. Prestar atenção em você, no que você está sentindo, pensando e quando não estiver te fazendo bem, buscar a causa e ressignificar, entrar no entendimento daquela questão que eu acabei de falar, né? Então, prestar atenção em você. Que quando você está no primeiro lugar da lista de prioridades, acaba sendo uma coisa naturalmente natural, uma consequência natural, né? Se você é a prioridade na sua vida, então você vai se olhar, né? Nutrir bons sentimentos. Não deixar que os pensamentos negativos tomem conta de você. Você não é sua mente, você é sua alma. A sua mente faz parte de você, assim como o seu corpo faz parte de você, né? A mente tem a consciente e a inconsciente, fazem parte de você. Seu sistema biológico faz parte de você. Faz parte do corpo que faz parte de você. Mas você é um todo disso. Você é um todo hoje. Mas em essência, você é a sua alma. Porque tudo isso acaba, é finito. A sua alma não. A sua alma é infinita. Então você é a sua alma. O resto é emprestado para este momento. Seu nome, seu corpo e tudo mais, inclusive a mente. Então, nutrir bons sentimentos. Começou com pensamento negativo, com pensamentos de julgamento, de culpa, né? Tudo que faz com que o seu corpo faz vira, muda o foco, vai fazer outra coisa, começa a pensar em outra coisa. Mantra resolve muito isso, tá? Muito, muito, muito mesmo, porque a gente tá acostumado a ouvir a mente 24 horas por dia. Porque a gente acredita que a gente é a mente. A gente acredita que a gente é aquele pensamento. Que tudo que a gente está pensando somos nós. E não somos. E ainda tem mais. Boa parte do que a gente pensa nem é pensamento nosso. Nem é da nossa mente. É do inconsciente coletivo. Vem. Nem é pensamento seu, mas acaba vindo e aí você ainda compra como seu. É loucura, loucura. Mas é real.
Desenvolver a resiliência, né? A capacidade de se recuperar em situações de crise e aprender com ela. O que é a resiliência no meu ponto de vista? É entrar no entendimento da questão. Olha que simples, que fácil. Vamos olhar para aquilo entendendo aquilo e não criticando, nem julgando e não resistindo e reagindo e nem concordando e alinhando. Isso para mim é uma forma saudável de resiliência. Reconheça as pequenas mágicas que te acontecem e acontecem o tempo todo, né? Bênçãos que a gente tem o tempo todo. O tempo todo a gente recebe pequenas bênçãos ali no dia a dia e que a gente não tem o hábito de reconhecer, né? É uma coisa que eu falo muito no consultório. Reconhecer as bênçãos, as coisas boas que acontecem, dão força para aquilo na sua vida. Por N razões, né? Mas principalmente porque quando você reconhece, você está mandando a informação para sua mente. Você está dizendo para ela, olha, mente, tá vendo que legal? E aí aquilo entra no conhecido. E aí aquilo passa a fazer parte do seu automático. Porque quem te coloca no piloto automático é a mente. Né? O piloto automático é estar na mente, que é estar no conhecido só. E aí quando você reconhece aquilo e valoriza, e reconhece de novo, daqui um pouco para a mente já está no conhecido. Então aí ela já para de insistir ou de fazer com que você resista a essa mudança, por exemplo, né? A vida é fácil. Oh, mas é muito fácil. E é tão gostosa, e é tão maravilhoso viver, né? Eu adoro viver, gente. Sempre gostei. E hoje eu consigo viver na paz, na felicidade, no estado de paz e de felicidade, né? Já disse isso outras vezes aqui, não é que eu não tenha questões. Eu tenho, né? Eu tenho um filho de 18 anos, como pode melhorar? Quando você tem um filho adolescente, ainda saindo da adolescência, não tem como você não ter questões, né? Porque tem ali questões do filho, das situações de estar nessa idade, enfim, tenho questões no dia a dia, com família, questões. Mas eu estou no estado da paz e da felicidade. E aí a vida tem um sabor ainda melhor, né? Porque é como se a gente conseguisse sentir todos os sabores da vida. E não só um sabor muito especial, né? Que é o que a maioria de nós faz, né? A maioria das pessoas faz. Vive aquele momento de pico, aquele momento de euforia, de alegria, né? Porque aí é uau. E existe sabor em tudo na vida. E é uma delícia viver, né? E a gente aprende isso, sabia? A gente aprende. Para aprender, você precisa escolher. Depois que você escolhe, você entra na permissão. Sai da definição. Entende que permissão e definição não combinam. Não dá para você se permitir se você está na definição. Não dá. Porque está definido, acabou, fechou, né? Se permitir e agir. Agir como? Fazer o que precisa ser feito, né? Então a vida é fácil, não é verdade? Viva o agora e treine seu olhar para ver o melhor das coisas, das situações e das pessoas. Tem um mantra legal para isso. Primeiro, viver o agora, né? Saber que o amanhã só vai rolar amanhã, porque é essa percepção que a gente tem nessa realidade. Nós, seres humanos, aqui nesta realidade, temos a percepção de tempo e espaço. Para nós existe o dia 17/7, às 20 horas e 14. Para nós existe isso. No universo, né, na energia cósmica, não existe esse tempo e espaço, é uma coisa só. Por isso que quando a gente muda uma coisa hoje, no dia 17/7, a gente muda uma coisa hoje e essa coisa muda no registro, que tem acontecido, sei lá, há 20 anos atrás. Muda no registro. É como se a gente voltasse há 20 anos atrás e resolvesse a questão lá, há 20 anos atrás.
Isso é possível porque não existe o tempo e espaço, mas nós temos essa percepção. Então, como nós temos essa percepção, a gente precisa estar com a clareza de que nós estamos vivendo o agora. Essa é a clareza. Só existe o agora, nem é o hoje, é o agora, né? A gente faz planos, a gente tem metas, né? A gente coloca lá objetivos, e isso é super bacana, é extremamente saudável, é ótimo, mas sem a definição. Sem a definição de que aquela meta que a gente colocou, aquele objetivo que a gente colocou, tem que acontecer. É um objetivo, é uma meta, eu tenho vontade, é algo que me expandiu hoje, mas isso não é uma definição na minha vida e eu não vou ficar pensando nisso, o como vai acontecer, quando vai acontecer, como vai ser. Tá lá. Se o momento da vida mudar e as coisas acontecerem de uma outra maneira e aquilo já não me expandir mais como me expandiu antes, eu não estou na questão da definição, não está na definição. Então eu não preciso trabalhar aquilo. Simplesmente eu mudo o objetivo ou a meta, tá? O mantra da vida é fácil, né? Então, a vida é fácil, viva o agora, que eu já falei aqui, treine o seu olhar para ver o melhor das coisas. O mantra é vejo Deus em todas as coisas. Esse mantra é muito bacana de usar. Muda bastante coisa, principalmente nas pessoas que são muito críticas e que estão o tempo todo olhando para o errado das situações. Isso é um hábito, né? As pessoas se acostumam, elas se viciam em criticar e em reclamar. Ou um, ou o outro, ou os dois, né? Então o olhar já está afiado para olhar uma situação e ir direto no negativo daquela situação com base nas verdades que estão lá naquela caixinha maravilhosa. A caixinha é linda, cor de rosa, cheia de coraçãozinho, laço, é linda, mas é a mais perigosa, né? Então, vejo Deus em todas as coisas, é ver o bom, o bem, o belo em tudo, mesmo numa ação, numa atitude que de repente você não concorda. Porque você não precisa concordar para ver Deus em todas as coisas, né? Não precisa. Então, vejo Deus em todas as coisas é um mantra muito gostoso de fazer. Muito. Próximo, escolha todos os dias quando acordar, que esse será um dia leve e feliz. Então, de manhã, acordou com dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu, tô com dor de cabeça. Ai, que saco, tenho que trabalhar. Oh, meu Deus, ainda vou pegar um trânsito. Ai, meu Deus, tá chovendo. Como vai ser seu dia? Nessa energia. Agora, tô com dor de cabeça. Ai, uma dor de cabecinha, aí não tem problema. Vou ali tomar um remedinho, um analgésico, depois, se ela voltar, eu ligo pra Vivi. Como pode melhorar, para entender de onde está vindo a dor de cabeça. Mas, enfim, não entra na negativa daquilo, né? Não é resolvível. Ou eu vou ligar para Vivi, ou eu vou tomar um remedinho. Ih, tá chovendo? Ai, não tem problema, graças a Deus tá chovendo, né? A natureza também precisa da água, não é verdade? E ainda limpa o ar. E graças a Deus que existe a chuva para encher lá as represas, para a gente não faltar água na torneira, que a gente passou um período aí sem, né? E deu um valor danado, né? Ai, que gostoso, então vamos trabalhar. Ai, que delícia, graças a Deus que eu tenho meu trabalho, então eu vou lá fazer o meu trabalho. Ih, mas tem esse osso, esse osso, esse osso. Mas como pode melhorar? Né? O que se requer para que eu faça isso aqui de uma forma leve e gostosa? Então é isso, é estar na escolha e treinar o olhar, treinar o nosso olhar para estar o tempo todo no olhar do entendimento e da leveza daquilo, né? São coisas básicas, mas extremamente importantes de se colocar em prática. Só saber, só anotar no caderninho, não vai mudar a sua vida. Agora, praticar vai mudar a sua vida. Vai mudar. Você vai começar a perceber mudanças. Para mudar 180 graus, precisa de um processo mais profundo, né? Não se cobre e não se julgue. Como pode melhorar, né? As pessoas julgadoras, essas críticas que apontam os dedos, né? São as que mais sofrem,
porque elas estão o tempo todo no auto-julgamento. E o auto-julgamento impede a gente de fazer milhares de coisas da vida, porque a gente morre de medo de ser julgado. E aonde já se viu o que a família vai dizer? E não, eu não posso fazer isso, mas eu tô morrendo de vontade, mas eu não posso fazer. Porque se eu fizer, o que a minha vizinha vai pensar? E a minha família, né? Que exemplo eu vou dar para o meu filho? Não, eu não posso fazer isso. Não, não, não posso. Não posso porque eu tô errada em querer isso. Tá errado, tem alguma coisa errada comigo. Eu não posso querer isso. Eu não posso querer fazer uma ação dessa. Porque onde já se viu uma ação dessa? Olha o tamanho do sofrimento de uma conversa interna, de culpa, de julgamento, do errado de você. Nós somos perfeitos. Nós não temos nem defeito, gente. Não falei isso na live passada? Eu não tenho defeito nenhum, você também não, gente. Como pode melhorar isso? De você receber isso. Você é um ser fantástico, maravilhoso, incrível, sensacional. Todos nós somos. A questão é a nossa percepção disso é que faz a nossa realidade. Não adianta eu reconhecer as suas qualidades se você não fizer isso. Que na verdade também não são qualidades, são características que você classifica como qualidades e usa a potência delas. E os defeitos são potências inutilizadas, porque você definiu como defeito, então está no negativo. E na verdade não, é uma potência também. Outra, feito é melhor do que perfeito, né? Então a gente fica esperando a melhor hora, o melhor momento, depois que, quando eu me aposentar eu faço. Não, não, quando eu me formar em tal negócio, eu faço. Ou então, quando meu filho casar, aí eu vou poder. Que mais? Nossa, é tanta coisa que agora não, mas depois que isso acontecer, aí sim. E aí a gente fica o tempo todo jogando as coisas para frente. Porque aí você, depois que você fizer aquele curso que você precisa fazer para poder se sentir mais segura para agir, para fazer determinada coisa, você vai ouvir alguém dizer que precisava de mais uma coisinha. Aí você vai lá e, não, então agora também não vai dar. Eu vou precisar fazer mais isso aqui, porque ainda não vai dar, né? E aí a gente acaba não fazendo. E a gente não faz e fica o quê? Na ansiedade e na frustração. Então, feito é melhor do que perfeito. Eu vou fazer hoje o que dá para ser feito hoje com o que eu tenho hoje. Eu posso melhorar? Ótimo, vou buscar melhora. Mas eu vou fazer hoje o que eu posso fazer hoje com o que eu já tenho hoje. O que mais? Falta só duas. Como pode melhorar? Escolha agir e falar com amorosidade. Olha que fácil. Só que não. Falar com amorosidade não é com mimimi. Não é. Falar com amorosidade é com a amorosidade da alma. É com a empatia. É com a se colocar fazer com o outro, falar com a pessoa, com o outro, agir com o outro da forma como você gostaria que os outros agissem com você, mesmo sabendo que isso talvez não crie isso dos outros para você de uma forma imediata, mas vai criar a partir do momento em que você se tratar assim e tratar os outros assim, porque aí você entra nessa energia e os outros começam a te tratar nessa amorosidade, nesse respeito. Mas falar, é o como falar. Muitas vezes a gente fala com agressividade, né? A gente fala com julgamento, apontando o dedo, você está errada. Esses dias eu recebi uma mensagem falando sobre um comentário, né? Que o paciente ouviu. E o quanto aquele comentário foi de um julgamento tão profundo, mas a pessoa que fez o comentário, ela estava realmente acreditando que ela estava ajudando, que ela tinha feito aquele comentário para ajudar aquela pessoa a não ser o errado que a outra pessoa acredita que é errado. Então, ele fez um julgamento pesado, hein? Pesado.
E aí, o meu paciente, ao invés de entrar de comprar o julgamento, de ficar mal e de entrar todo no processo que ele entraria ali num passado recente, ele entra no entendimento, né? E como pode melhorar. Mas o quanto a gente pode fazer isso de forma intencional, né? Fazer essa mudança de forma intencional. Saber que julgar o outro é pesado, que julgar o outro não é estar na sua essência, porque a sua alma, a sua essência, ela não é julgadora, porque ela é pura, né? Os sentimentos ali e a natureza ali é pura. O julgamento é nosso. O julgamento é uma coisa dessa realidade, né? Enfim, iria entrar aqui numa questão religiosa, mas o julgamento é da nossa realidade, tá? Foi trazido para nós como uma forma de manipulação, como uma forma de fazer com que as pessoas fizessem o que eu quero que elas façam, né? E a gente comprou isso como algo natural e benéfico. Então, se eu te julgo, se eu acho que você está errado e eu te julgo por isso, e eu sou incisiva, eu tô te ajudando, porque eu tô te chacoalhando para você acordar para a vida, né? E na realidade não é isso que acontece, muito pelo contrário, né? Entra na mágoa, entra em um monte de coisa densa e negativa. Então, quando você escolhe agir com o outro na sua amorosidade, tudo muda, mesmo, porque você muda a sua energia. E aí você atrai mais, lembra? Lembra que a gente atrai mais daquilo que a gente já tem, né? Tem lá na Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Eu não sou religiosa, mas eu gosto muito da Bíblia. Tem muita coisa lá que traz a informação. É a interpretação que às vezes dá uma mudadinha, né? Mas tá lá. Não sei direito exatamente o que está escrito, mas tem uma coisa assim: aos que aos que já têm, mais será dado. E aos que não têm, ainda o que têm, lhe será tirado. Então, é isso. Porque quando, a gente recebe mais do que a gente já tem. Porque a gente entra em ressonância com aquilo. Então, se a gente tem aquilo, a gente entra em ressonância, a gente atrai, vira um imã de mais daquilo. De mais daquilo. Quando a gente está na falta, a gente vai atrair mais falta. E aí, ainda o pouco que tem, ainda vai-se embora, né? Porque está na falta. E assim é com todos os sentimentos e emoções, tá? Que geram a nossa energia. A última, faça mais coisas durante o dia que te tragam bem-estar, que te deixe alegre. E aí tem a pergunta expansiva. O que se requer para que eu tenha um dia com facilidades, alegrias e bênçãos? Essa é uma frase, é uma pergunta expansiva que você pode fazer de manhã, né? Em universo, Deus, Criador, ou o nome que você der para Deus, né? O que se requer para que eu tenha um dia com facilidades, alegrias e muitas bênçãos, né? Um dia ou uma vida também pode ser, mas um dia e você pode começar fazendo todos os dias de manhã. O que se requer para que o dia de hoje seja um dia com muitas facilidades, com muitas alegrias e muitas bênçãos, né? E não vai pela cabeça, não, porque a cabeça vai dar umas informações erradas para você. Ela pode dizer assim: para você ter uma vida com facilidade, alegria e bênçãos, só se você tivesse de férias e ganhado na loteria. Ou ganhado na loteria. Só se você tivesse. E aí ela vai te dar uma informação que é impossível de acontecer. E aí você já entra na definição e impede que a sua vida, que o seu dia seja de facilidade, de alegria e de bênçãos. Só uma coisinha. Lembra da sua criança? Lembra de quando você era criança? Que era super legal? Que a vida era ótima, que era tudo leve, era tudo alegria, era tudo fantasia, ou pelo menos a maioria das crianças, né? Não foram todas, não. Mas a grande maioria. Que ali a gente não tem filtro, né? Então a gente não precisa engolir sapo, e a gente acaba falando
Tudo bem que depois vem um adulto e fala, olha, não pode, é feio, o filho não pode falar, não pode fazer isso, você precisa ser educado. Mas naquele momento você está sendo. Depois você vai comprando as verdades e vai entrando nas definições. Não que algumas, não, de repente, a gente pode ter algumas definições dessa que não são definições, mas a gente pode estar em lugares com leveza e ainda assim trabalhar de algumas maneiras, né? Eu não preciso sair xingando as pessoas pela rua. Não é isso. Eu posso lidar com isso com leveza, né? Eu não preciso fazer igual a criança que ganha o presente e a pessoa fala, gostou? A criança fala, não, não gostei. Eu não preciso estar nesse lugar, né? De inconsciência mental, digamos assim, né? De cognitiva. Porque eu sou adulta. Mas eu também não preciso engolir aquele sapo que eu aprendi que era para engolir. Porque não pode, porque é feio, porque nananana. O que que eu posso fazer com isso? Entrar no entendimento. Eu não preciso magoar a pessoa, mas eu também não preciso mentir e dizer que eu adorei e dar um abraço e estar na hipocrisia porque eu preciso estar bonitinha e ser super ótima para que as pessoas me aceitem bem. Não. Eu posso olhar para aquilo e de repente eu esperava uma outra coisa, porque é o que acontece com a criança, ela esperava um outro presente. E aí quando vem uma meia, ela fala: "Ah, não gostei". Como seria então hoje se eu ganho meia não se encaixa comigo, porque eu adoro meia. Sei lá, uma coisa que eu não uso, que eu não gosto, que eu não vou, que não vai ter utilidade para mim. Eu vou olhar no melhor daquilo. E eu posso agradecer, sim, no melhor daquilo, e não na hipocrisia e na mentira, porque eu preciso ser bonitinha para os outros, né? E isso não me faz com que eu não seja uma pessoa que sai xingando as pessoas pela rua ou que sai magoando e ofendendo as pessoas gratuitamente. Porque a pessoa fez no melhor dela. Ou não, mas não importa, né? Eu não preciso estar nesse lugar. Mas lembra dessa criança sua que era alegre, que era espontânea, né? E que tinha vontade de ir lá naquele outro lado da rua e ia. Não tinha nem a percepção que atravessar a rua é perigoso, que um carro pode vir atravessar. Então ela simplesmente ia, né? É esse sentimento e nunca o carro atropelava, mas enfim, é esse sentimento de quando você era criança que você precisa trazer para você no hoje. Só que com a diferença que hoje o seu cognitivo tá joia. Você sabe que se você for atravessar a rua, você tem que olhar dos dois lados, né? Você sabe aonde existem ali os perigos, né? As questões que você precisa dar uma atençãozinha um pouco maior. Mas estar no sentir daquilo, em saber que de repente pensar em fazer uma coisa que dói seu estômago, que te fecha, que faz, ai, nossa senhora, que peso. É não, não vá. E aí a sua mãe te obrigava, te catava pelo cabelo e falava, tem que ir, porque senão o que, que a família vai pensar, o que, que não sei o que, você precisa ser boazinha, você precisa ser bonitinha para os outros. Não! Se é não para o seu corpo, entra no entendimento do não. Hoje, a criança era assim e ia amarrada pelo cabelo, certo? Certo. A maioria, né? Tinha que ir, porque é feio o que a família vai pensar. A maioria. Eu não ia. A minha mãe não tinha esse comportamento. Mas muitas têm, né? E mesmo a minha mãe não tendo, eu ainda tentei fazer algumas vezes isso com meu filho. Não amarrando o cabelo. Não dessa forma tão agressiva, mas insistindo um pouco. Não porque ia ser feio para a família, mas porque eu gostaria da presença dele. E muitas vezes ele não ia. A maioria, né? Depois de grandinho, então, nunca mais. E eu sentia falta de estar com meu filho ali, mas eu entrava no entendimento de que ele não queria estar. E aí ele ia estar se sacrificando para fazer um gosto meu desnecessário. Eu estou com ele em outros momentos e tá tudo bem, né? Enfim, pegar esse sentimento de quando você era criança, desse sentimento de estar sem filtro, sem véu, sem crença, sem verdades absolutas, sem mentiras absolutas, sem certos absolutos e errados absolutos. E colocar o plus do seu cognitivo, sabendo que você pode fazer tudo aquilo que é sim e que você pode fazer o não daquilo, negar, dizer o não, mas de repente de uma maneira que não vá ofender, que não vá magoar, né? Entrar na empatia daquilo, mas não se obrigar a nada.
né? Porque a gente não precisa ter que fazer nada, estar no esforço, estar na luta, sabe? Não é necessário. A vida é gostosinha demais para a gente ficar perdendo tempo em carregar bola de ferro ou ficar segurando a família nas costas, o trabalho nas costas. Pesa, né? Dói. Aí dá os probleminha de coluna, né, gente? Os probleminha de coluna. Porque tudo que eu vou dizendo vai trazendo coisas à tona, desconfortos, né? E se você está na permissão, você não desligou. Como pode melhorar? Porque quem não está na permissão, desliga, não fica me ouvindo. Mesmo que a sua mente esteja me criticando. Ah, até parece que é assim fácil. Ah, tá, só para ela, né? Porque minha vida nunca foi fácil. A vida da minha mãe, do meu pai nunca foi fácil. Imagina, essa coisa de facilidade aí é meio lúdico. Mas não sei, parece que tem um negócio diferente. Parece que eu sinto uma coisa estranha quando essa menina fala. Não sei, ela é meio louca, mas alguma coisa parece que faz algum sentido. E aí você tá aqui comigo. Como pode melhorar? O que mais é possível. Por quê? Porque a mente está querendo falar para você, para de ouvir essa louca. Porque ela quer que você vá para um lugar que a gente não sabe como é. Tá escuro, eu não sei. Não abre essa porta que essa louca fala para você abrir. Mas o seu corpinho gosta de ouvir a louca. Aqui, no caso, eu. Certo? Então, alguma coisa te conecta comigo. Por quê? Porque a sua alma sabe do que eu estou falando. Seu ser sabe que é real. E aí você tá aí na briga, né? Será que eu escuto a mente? Será que eu percebo o que tá vindo aqui nesse sentir? E agora, hein, gente? O que eu vou fazer da vida? Socorro, né? O que se requer para que eu seja mais permissão e menos definição? Quem está definindo? A mente. A abençoadinha da nossa vida, né? Fala mais que a nega do leite. Ó, ela tá falando. Mas eu sei que não sou eu. Quem sou eu? Aquela coisa gostosinha que vem quando eu falo umas coisas assim, bem loucas. E aí vem uma coisinha tão gostosinha aqui, ó. Ai, essa sou eu. No caso, você. Como pode melhorar isso? Beijo no coração de vocês, abracinho cheio de energia. E domingo a gente se vê, tá? E quarta-feira, aqui de novo no YouTube.